Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. E hoje nós vamos falar sobre textos mal compreendidos ou mal interpretados, ou pior ainda, mal traduzidos para tentar provar a doutrina da Trindade, tá? Mas antes da gente mostrar esses textos, eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês. O quê? O significado da palavra Deus, tá? Por que eu quero mostrar o significado da palavra Deus? Infelizmente, algumas pessoas não entendem o que significa a palavra Deus. Eles acham que se a Bíblia falar a palavra Deus, ou ela está se referindo a deuses falsos, ou ela está se referindo ao único Deus verdadeiro. Só que você vai perceber nessa live que a palavrinha Deus, que é a palavra El, tá? A palavra El, ela vem de Elohim, El, que é Deus. Ela é uma palavra que representa simplesmente alguém que tem poder e autoridade, tá certo? Você vai entender aqui, ó. A palavrinha El vem dessas duas palavras do pictograma, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma pictografia, né? Esse é um pictograma, ó. Aqui é a palavrinha, essa daqui é o El, né? É um cajadinho, tá? E essa aqui é a cabecinha de um touro. Então, essas duas palavrinhas aqui, ó, El representa forte líder, tá? Olha que interessante, forte líder. Então, essa é a palavra para Deus, tá vendo aqui, ó? A palavrinha para Deus é essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha aqui é a palavra El, de Elohim, tá? Elohim é plural, é deuses, né? Mas ele é plural majestático. Como assim plural majestático? Quando ele se refere a uma pessoa só, o símbolo de grandeza, né? Ele é Elohim, tá bom? Então não é porque tá escrito Elohim que quer dizer trindade. Outra coisa também totalmente descabida. Porque o próprio Moisés, em Êxodo 7:1, Jeová fala, te fiz Deus para Faraó. E ele não usa El, ele usa Elohim, tá? Então olha só, como tá aqui, ó, hebraico clássico, significado. Nome para Deus, força, usado 250 vezes na Taná. Então, essa palavrinha aqui, ela é o nome para Deus, tá bom? É isso mesmo. Elohim é uma palavra que representa Deus, tá? Agora, será que essa palavrinha, ela tem o sentido? Olha só, presta atenção agora. Será que essa palavra, ela só é usada quando direcionada para o próprio Deus Todo-Poderoso, Jeová, ou somente para deuses falsos, como algumas pessoas dizem? Você vai perceber que não. Eita, peraí. Peraí, gente. Eu coloquei outra coisinha para imprimir aqui, só que eu esqueci de pôr... Ó, isso, pronto. Você vai perceber que não, tá? E por que eu tô falando sobre isso? Porque você tem que entender isso para entender o que eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui tá as pictografias, tá? Então, ó, essa palavrinha aqui que é a cabecinha de um touro é a palavrinha Aleph, tá? Aleph, tá vendo aqui, ó? Aleph, né? Que na pictografia ela era representada por uma cabecinha de um touro, que significa boi, força ou líder, tá vendo? E a outra palavrinha, que é um cajadinho, que é Lamed, El, né? Elohim, né? Lamed, que é o cajadinho, lembra de Moisés, do cajado? Então, o cajadinho, ele, ó, olha só, tem o sentido de vara, incitar, controlar em direção a. Então, um Deus, vamos dizer assim, ele é alguém que tem força, poder e autoridade para controlar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a Bíblia, gente, ela mostra claramente que seres humanos na Bíblia são chamados de Deus ou deuses, anjos são chamados de Deus ou deuses, tá? E o próprio Jesus é chamado de Deus também, né? O próprio Cristo. E isso não significa que eles são o Deus Todo-Poderoso. Esse é o grande problema, essa é a grande confusão que as pessoas fazem. Por quê? Por causa deste texto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quer ver? Presta atenção, vou mostrar um texto para vocês aqui, tá?
Ó, que é, deixa eu abrir aqui as Bíblias agora, vocês vão entender, tá bom? Ó, aqui em Isaías, capítulo 45, Isaías 45, espera um pouquinho. Ó, aqui em Isaías 45, Jeová fala o seguinte, ó, deixa eu ver qual que era o texto mesmo. Servo, eu sou Jeová. Aqui, ó. Por causa desse texto aqui, ó. Eu sou Jeová e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, embora você não me conheça. Então, aqui neste texto de Isaías 45, 5, Jeová fala o seguinte: eu sou Jeová e não há outro. Além de mim, não há Deus. Aí as pessoas pegam esse texto aqui e falam assim, ó, o próprio Jeová fala que além dele não há Deus. Então, se Jesus é Deus, então ele é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a premissa que os trinitários utilizam. Só que esta premissa está errada, e eu vou explicar por quê. Quando você vai analisar um texto, você tem que analisar o contexto, tá? E qual que é o contexto de Isaías aqui, começando lá em Isaías 43? Era a questão dos deuses pagãos, os deuses feito de madeira, de metal, para com Jeová. Se você ler, por exemplo, Isaías 42, versículo 8, por exemplo, Jeová fala assim, ó, presta atenção. Eu sou Jeová, este é o meu nome. Não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Então, ó, olha que interessante. Aqui, ó, Jeová estava comparando a sua glória, como ele não dá a sua glória a nenhum outro. A nenhum outro o quê, gente? A nenhum outro Deus, tá? Nem o seu louvor às imagens esculpidas. Lá em Isaías 43, agora versículo 10, que é um texto muito utilizado pelas testemunhas de Jeová, fala assim, ó, vocês são minhas testemunhas de Jeová. Sim, meu servo a quem escolhi, para que vocês me conheçam e tenham fé em mim. E entendam que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum. Então, olha que interessante, esses textos aqui são textos maravilhosos. Por quê? Porque Jeová deixa claro que não existe Deus igual a ele. E realmente não existe Deus igual a Jeová, tá? Não existe. E quem é Jeová, gente? Jeová é o Pai, tá? Infelizmente, a Trindade, as pessoas que acreditam na Trindade, elas dizem que Jeová é o nome da Trindade. Isso é mentira, tá? Jeová é o nome do Pai, ok? Até se você ler lá Salmo 110:1, eu fiz uma live inteira falando sobre isso, tá bom? Onde Jeová diz Jeová ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos seus pés. Então é Jeová, ele se identificando como Jeová ao Senhor de Davi. Quem que é o Senhor de Davi? Na profecia é Jesus. Então não está dizendo disse Jeová a Jeová ou disse o Senhor ao meu Senhor, como algumas Bíblias traduzem. Lá é o tetragrama e depois a palavra Adon. Adon é para Jesus. Então lá diz Jeová ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Então o nome Jeová é o Salmo 110:1. Salmos, capítulo 110, versículo 1, tá? Eu vou até pegar na Bíblia aqui com o dicionário, porque, infelizmente, as Bíblias protestantes, a Bíblia evangélica João Ferreira de Almeida, eles fazem um absurdo, que é isso aqui, ó. Salmos, capítulo 110, versículo 1, fala assim, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, tá vendo? Ó, disse o Senhor ao meu Senhor. Só que, por que tá errado? Porque a palavra Senhor aqui tá em maiúsculo, tá vendo? Tá tudo em maiúsculo. Porque a palavra Senhor aqui é o nome de Deus, ó, Yehová. Tá vendo? Isso aqui não é das testemunhas de Jeová, isso aqui é o dicionário Strong, de James Strong, tá? Ó, a referência é 3068. Então disse Jeová, Yehová, tá? Se você clicar aqui na palavrinha, você vai ver o tetragrama, quer ver, ó? Ó, aqui embaixo vai aparecer o tetragrama, ó, Yud, Re, Vav, Re. Ó, Yehová, procedente, tal, dilate, divindade Javé, aquele que existe, o nome do próprio único Deus verdadeiro, né? Aí, aqui diz então, ó, diz Jeová ao meu Senhor. Senhor aqui, gente, é a palavra Adon, não é a palavra Yehová. Então a palavra Adon é para Jesus,
tá? E essa palavra, ó, se você for analisar aqui, ó, é outra palavrinha. Adon, ó, procedente de uma raiz não usada, significado governar, de Tati, firme, forte, senhor, chefe, mestre, tá vendo? Referindo-se aos homens, superintendentes. Então Jesus aqui é chamado de Senhor, e Jeová é chamado pelo tetragrama, que é o nome dele, tá vendo? Então aqui deixa claro o quê? Que Jeová, ele é o Senhor, ele é o Deus de Jesus Cristo, tá certo? Então Jeová é o nome do Pai, não é o nome da Trindade. Mas por que eu tô falando tudo isso? Primeiramente, para você entender que a palavra Elohim, que eu mostrei aqui para vocês, ou a palavra El, que é uma junção de duas palavrinhas, que é a palavrinha Aleph, né? Que é a cabecinha de um touro na pictografia, que significa força, boi, forte, líder, e o cajadinho, Lamed, né? El, que é controlar, autoridade. Então aqui, ó, nós vemos claramente que a palavra Deus significa forte líder, alguém que tem poder e autoridade. Então, a palavra El, de Elohim, ela não é uma palavra de uso exclusivo para o Deus Todo-Poderoso, para o Yud He Vav He, para Jeová em português, tá? Esta palavra, ela é utilizada para outros. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, quer ver? Olha que interessante. Vamos ver um texto aqui, ó, até na Bíblia aqui mesmo, você vai ver. Ó, aqui, por exemplo, em Salmos, capítulo 45, versículo 6, fala o seguinte, ó, aqui é um salmo para um rei de Israel, ó. Olha aqui, ó, presta atenção, ó. Descrição profética da união entre Cristo e sua igreja. Mas você vai perceber que esse é um cântico para um rei de Israel, tá? E depois ele vira uma profecia também para nosso Senhor Jesus Cristo. E esse rei aqui de Israel, olha que interessante, como é que ele é chamado, ó? Tu é o mais formoso dos filhos dos homens, dos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória, a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. Aí aqui, gente, no versículo 6, ó, olha aqui, ó, fala assim, ó, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, olha que interessante, aqui a palavra é Elohim, é deuses, no plural, mas ele é dito somente para um Deus lá. Quem é esse Deus? É o rei de Israel. Provavelmente Salomão, tá vendo? Provavelmente Salomão. Então, gente, entenda uma coisa. Este texto aqui, primeiro que a tradução, a melhor tradução não seria o teu trono, ó Deus, tá? Por que que não é o teu trono, ó Deus? É como está na Bíblia das Testemunhas de Jeová, é a melhor tradução, eu vou mostrar para você por quê. Aqui na Bíblia das Testemunhas de Jeová, fala o seguinte, ó, fala assim, ó, Deus é o teu trono para todo sempre, o cetro do seu reino é um cetro de retidão. Essa é a melhor tradução. Mas, tudo bem, se quiser verter dessa forma aqui também, não vamos brigar, tá bom? Jeová está chamando alguém de Deus, né? Ó, teu trono, ó Deus, né? Ó, eu tô com a Bíblia aqui, ó, que é uma Bíblia NVI. Essa Bíblia aqui, gente, é uma Bíblia protestante, é uma Bíblia de estudo arqueológica NVI, nova versão internacional, tá? Eu vou abrir lá em Salmos, capítulo 45, versículo 6, para vocês entenderem aqui o que eu quero dizer. Olha só, Bíblia NVI, ó, não mudei de Bíblia. E aqui diz o seguinte, ó, presta atenção. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Tá vendo que tem um numerinho aqui, ó, é o Y, tá vendo? Se você vir aqui embaixo, né, e você vê o que tá escrito aqui, fala assim, ó, 45:6. É possível que o trono do rei também fosse chamado trono de Deus. Você tá entendendo? Então, olha só. A própria Bíblia NVI deixa claro que é possível que o trono do rei fosse chamado de trono de Deus. Se o trono de Deus, aí ficaria como está na tradução do Novo Mundo. Deus é o teu trono, tá? Que nem está na tradução do Novo Mundo, mas eles vertem o teu trono, ó Deus, né?
Aí eles falam aqui, ó, porque o rei é o regente nomeado por Deus. Mas também é possível que o próprio rei esteja sendo chamado Deus, como um título de honra. O faraó do Egito era às vezes chamado de meu Deus pelos reis vassalos da Palestina, como evidenciam as cartas de Amarna, né? Então aqui mostra que a palavra o teu trono, ó Deus, pode ser traduzido sim, mas também pode ser traduzido Deus é o teu trono, tá? E por que é interessante você entender esse texto? Olha só, deixa eu pegar uma Bíblia aqui muito conhecida. Quem conhece a Bíblia de Jerusalém aí, gente? Quem conhece a Bíblia de Jerusalém? Hein? Alguém conhece a Bíblia de Jerusalém? Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, tá bom? Ó, presta atenção. Oi, Enzo, tudo bem? Ó, aqui na Bíblia de Jerusalém, olha como é que ele verte o texto de Salmos, capítulo 45, versículo 6. Quer ver? Presta atenção. Olha aqui, ó. Teu trono é de Deus, para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é cetro de retidão. Você percebeu aqui, gente? Ó, na Bíblia de Jerusalém, ó, a Bíblia católica, da onde surgiu a Trindade, vamos dizer assim, não verte o teu trono, ó Deus, verte, teu trono é de Deus. E olha que interessante, aqui, ó, fala o seguinte, ó, o grego traduz teu trono, ó Deus, vendo no termo Elohim, vocativo qualitativo do rei. Este último protocolar é de fato aplicado ao Messias, assim como os chefes ou juízes, a Moisés e a casa de Davi. Então, olha que interessante o que fala na Bíblia de Jerusalém. O termo Elohim aqui, ele é aplicado para o Messias, ele é aplicado para juízes em Êxodo 22:6, em Salmos 82:6 ele é aplicado a anjos, eu vou mostrar para vocês, e a Moisés em Êxodo 7:1. Olha só, gente, então você vê claramente que a palavra Elohim, ela representa o quê? Ela representa alguém que tem poder e autoridade. Um rei tem poder e autoridade? Tem. Então ele pode ser chamado de Deus, mas não que ele seja o Deus Todo-Poderoso, tá? E você vai entender por que eu tô dizendo isso. Aquele texto que fala, eu sou Jeová, antes de mim não foi formado nenhum Deus e depois de mim também não. Realmente, por quê? Porque Jeová é Deus em sua totalidade. Não existe Deus igual a Jeová. Só que Deus, ele forma outros deuses, no sentido de alguém que tem poder e autoridade. Não é à toa que aqui em Salmos 45, o próprio Deus chama um rei de Deus. O teu trono, ó Deus. Vamos pegar a versão que favorece aos trinitários aí. Quer ver, ó? Presta atenção, gente. Vou pegar até uma Bíblia Almeida aqui, para ficar mais fácil a leitura. Olha só isso aqui. Presta atenção aqui, ó. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Aí quando você lê o versículo 7, fala assim, ó. Amaste a justiça e odiaste o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Agora eu pergunto para vocês, vamos ver, gente, você que é sincero, quantas pessoas no versículo 6 e 7 são chamados de Deus aqui? Quantas pessoas são chamados de Deus aqui, gente? Ó, vou ler de novo. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Quantos deuses tem aqui, gente? Hã? Quem que pode me responder essa pergunta? Aqui no versículo 6 e 7. Pessoal aí, que 3, Enzo? Onde você viu 3 aí? Isso, Jéssica, 2, exatamente. 2, ó, você vê aqui, ó, Jeová chamando o rei de Israel de Deus, o teu trono, ó poderoso, ó Deus, né? Subsiste pelos séculos dos séculos. Aí fala, por isso, Deus, o teu Deus, o Deus do rei aqui, ó,
o teu Deus te ungiu. Então nós vemos um Deus que fala aqui, ó, o teu trono, ó Deus, e depois você vê outro Deus ungindo este aqui, tá? Gente, é muito claro, tá? Infelizmente, as pessoas que acreditam na Trindade vão olhar isso aqui e vão ver um Deus só. Aqui tem dois deuses. Aqui tem o Deus que Jeová fala, ó poderoso, ó Deus, e o Deus que ungiu esse Deus. É muito claro. Aí você vê, por exemplo, aqui, ó, vamos ver outro texto, que é o texto de Salmos, capítulo 82, versículo 6. Olha só, aqui em Salmos 82, 6, fala o seguinte, ó, aqui em Salmos 82, 6, é o Salmo de Asaf, fala o seguinte, Deus preside na Assembleia Divina, ele estabelece seu juízo no meio dos deuses. Olha só, gente, Deus preside na Assembleia Divina. Ele estabelece seu juízo na Assembleia nos meios dos deuses. Então, Jeová, ele estava presidindo uma Assembleia no meio de deuses. Será que esses deuses aqui são deuses falsos? Não! Lá no versículo 6, fala assim, ó, eu disse, quem eu? Jeová. Vós sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo. Você acha que Jeová ia falar que um Deus falso seria filho dele? Claro que não. Por que ele tá... Sabe para quem que ele tá chamando de deuses aqui, gente? Olha só, a gente tá aqui, ó, presta atenção. Ele tá chamando de deuses juízes de Israel. Juízes de Israel são chamados de deuses. Por quê? Porque os juízes de Israel tinham o poder de julgar. Eles julgavam. E o pior de tudo, o que estava acontecendo? Jeová estava dando uma bronca naqueles juízes porque eles estavam julgando de forma errada, tá? Ó, novamente, olha só, ó, forte líder, a palavra Deus, tá vendo? A palavra Deus, ela é utilizada para quem tem poder e autoridade. Olha só, aqui, gente, presta atenção. Aqui, ó, fala assim, ó, eu disse, vocês são deuses e todos sois filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis e como qualquer dos príncipes caireis. Por quê? Porque eles estavam julgando errado. Até quando julgareis injustamente e favorecereis os ímpios? Então Jeová está falando, ô campeão, até quando vocês vão julgar de forma errada, vão favorecer o ímpio? Entendeu? E aí, meu amigo, essa é a grande questão. A grande questão é, Jeová chamou aqueles juízes de deuses, de Elohim, tá? E antes que alguém fale de letra minúscula e maiúscula, no hebraico não existe letra maiúscula e minúscula. Quando Jeová falou, vocês são deuses, é tudo maiúscula. Quem escreveu o hebraico não existe letra maiúscula e minúscula. A grande questão é a palavra. Então a palavra deuses, ou Deus, ela foi conferida para seres humanos, para anjos, que a gente vai ver agora, Salmos capítulo 8, versículo 5, Salmos 8, 5, tá? Fala assim, ó, tu o fizeste um pouco menor que os anjos. Só que a palavra aqui, que é traduzida na Almeida, século 21, como anjos, a palavra é Elohim. Se você clicar no número 8 aqui, ó, ou do que Deus, tá vendo? Por que ou do que Deus? Porque aqui é uma profecia. Então, olha que interessante. Deixa eu pegar a Bíblia com o dicionário Strong, ó. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Tá vendo aqui? Por quê? Porque a palavra aqui é Elohim. Tá vendo? Aqui é uma profecia para Cristo. E nós vemos que lá em Salmos, capítulo 8, versículo 5, o salmista, ele se refere a anjos como deuses, tá? Ai, da onde você tirou isso? Você tá ficando louco. Não, não tô. Eu vou explicar para você, tá? Não é à toa que a Bíblia das Testemunhas de Jeová é a que traduz mais corretamente esse texto, né? Salmos capítulo 8, versículo 5, deveria ser traduzido dessa forma aqui, ó. Nem como anjo, nem como Deus. Tu fizeste um pouco menor que os seres divinos. Por que seres divinos? Porque anjos são seres divinos, tá bom? A palavra divino vem de Theos, de Deus, de Elohim.
Então, aqui mostra que Jesus, quando ele veio à Terra, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Ah, mas aqui está Deus, onde você tirou anjos? Presta atenção, essa Bíblia aqui é a Bíblia Almeida com números strong. Se você pegar a Bíblia Almeida século 21, você vai ver que ela traduziu a palavra Elohim para anjos. Por quê? Porque esse texto, gente, ele é citado lá em Hebreus capítulo 2, versículo 7. Quando o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, aqui fala, tu fizeste um pouco menor que os anjos. Então aqui, gente, olha que interessante. Aqui em Hebreus, o apóstolo Paulo não usou a palavra theos. Ele usou a palavra angelos, tá? Que é a palavra para anjos, ó. Angelos, tá vendo? Não é a palavra theos. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. No versículo 9 fala assim, ó. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus, ó, Deus é teós, tá vendo? Provasse a morte por todo homem. Então você vê, olha que interessante, que a palavra angelos aqui no grego, ela é traduzida como Elohim, lá no Antigo Testamento, em Salmos 8,5. Então, os anjos também são chamados de deuses. Mas tem outra pessoa que é chamado de Deus na Bíblia, que é o próprio Moisés. Aqui, ó, fala o seguinte, ó. Então, disse Jeová, a palavra Yehová aqui, a Moisés. Vê, te constituí como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Então aqui, gente, entenda uma coisa. A palavra Deus, aqui não tem essa palavra como, tá? No hebraico, essa palavra aqui, ela é posta para dar sentido ao texto. Mas no hebraico tá assim, ó, te constituir Deus sobre Faraó. Então Jeová constituiu alguém, Deus sobre Faraó. Você tá, oi Cláudio, tudo bem? Então você vai percebendo, quanto mais você lê a Bíblia, você vai percebendo que a palavra Elohim é uma palavra que conota alguém que tem poder e autoridade. Ela não é uma palavra exclusiva para o Deus Todo-Poderoso, que é Jeová. Tá certo? Então, anjos são chamados de deuses, seres humanos são chamados de deuses e Jesus é chamado de Deus também. Tá bom? Por quê? Porque ele é um Deus. Mas Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Depois de tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, vamos para os textos mal compreendidos. Eu quero começar com o texto mais usado pelos trinitários. Qual é esse texto? João, capítulo 1, versículo 1, tá? Por que eu quero que vocês entendam esse texto? João, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, vamos ler esse texto sem o dogma da Trindade na cabeça de vocês, hein? Presta atenção nisso aqui. No princípio era o verbo, ou a palavra, o logos. E o verbo estava com Deus. Presta atenção nisso, tá? Ó, olha que interessante. E o verbo estava com Deus. Então Jesus, ele não estava com o Pai, ele estava com Deus, tá? Então Jesus estava com o Deus, porque aqui tem um artigo definido antes, tá? Prosteon, com o Deus. E o verbo era Deus. Aí eu pergunto para você, se Jesus estava com Deus e ele era Deus, quantos deuses tem em João capítulo 1, versículo 1, gente? Ó, é muito clara essa pergunta. Você que é trinitário, você vai evidentemente falar que existe só um Deus aqui. Mas não, entenda uma coisa. Quantos deuses tem em João capítulo 1, versículo 1, gente? Se no princípio Jesus era a palavra, e a palavra estava com, ele não estava em Deus, ele estava com Deus, na presença de Deus. E ele também era Deus, quantos deuses tem aqui, gente? O linkado já respondeu. Aqui tem 2 deuses, aqui não tem um Deus só. Tá vendo? Aqui tem 2. Por quê? Porque se Jesus ele estava com Deus e ele também era Deus, são 2 deuses.
tá? Não existe esse negócio de 3 pessoas em um único Deus, isso não existe na Bíblia, isso é invenção filosófica grega, tá? Então, olha que interessante, ó, e sem contar que o Espírito Santo não tá aqui, né? Ô, Kaique, eu vou explicar de novo pra você, ó. Ó, eu vou deixar que Tertuliano fale com você, Kaique. Tertuliano vai conversar com você agora. Tertuliano foi a primeira pessoa que usou a palavra trinitas, tá? Que depois veio a palavra, daí surgiu a palavra trindade. Aqui no artigo, tá certo? Sobre João capítulo 1, versículo 1, aqui tem uma obra de Tertuliano, tá bom? Tertuliano, no início do século 3, escreveu: agora, ó, se o verbo é Deus, segundo João, o verbo era Deus, então você tem 2. Tá vendo aqui? Então, você tem 2. Um que fala para que isso aconteça e o outro que executa. No entanto, como você deve aceitar isso como outro, eu, expliquei como referente à pessoa, não à substância, e como a distinção, não a divisão. Ele falou isso em Contrapraxeos, número 12, tá certo? Então, olha só, o próprio Tertuliano deixou claro que se o verbo é Deus e tem outro, são 2 deuses, tá? E ele ainda fala aqui, ele ainda usa, em outras palavras, as pessoas são distintas, mas a substância é indivisa. Isso aqui já é filosofia, não existe a palavra substância na Bíblia. Como afirma Tertuliano em Contrapraxeos 9:26. Ele é na medida em que ele é da mesma substância que o próprio Deus. E, como uma porção do todo, como ele mesmo reconhece, meu Pai é maior que eu. João 14:28. Tá certo? Então, Drejá, eu vou colocar você como administrador, tá bom? Hoje eu não tô com vontade de perder a paciência com ninguém. Se você vê alguém comentando, xingando, por favor, silencie, tá bom? Eu não tô aqui. Aí ele ainda fala, um Deus falou e outro criou. Um Deus falou e outro criou. Deus, o teu Deus, te ungiu e te fez seu Cristo. Salmos 45. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Havia um que era e havia outro com quem? Então, olha que interessante, pessoal. Aqui em João, capítulo 1, versículo 1, existem 2 deuses. Existe o Deus Todo-Poderoso e Jesus, que é chamado de Deus. E olha que interessante, eu vou fazer uma ilustração para vocês entenderem João capítulo 1, versículo 1, tá? Eu vou mudar a palavrinha aqui, lembra que a palavra Deus, ela significa o quê, gente? Forte líder, tá bom? Forte líder, esta é a palavra usada para Deus, no hebraico. Vamos trocar por um momento a palavra Deus, aqui pela palavra poderoso, tá bom? Isso aqui é só um raciocínio para você entender, por favor, tá bom? Não vai levar no literal, tem gente que deturpa tudo que eu falo aqui na live. Então ficaria assim, no princípio era o verbo, então Jesus era o logos, era a palavra, e o verbo estava com o poderoso. Por que o poderoso? Porque aqui tem um artigo definido o, só que no português não se exige, então fica com o poderoso. E o verbo era poderoso. Olha que interessante, no princípio era a palavra estava com o poderoso, e a palavra era poderosa. Então existem 2 poderosos, o poderoso, que é o Hotheos, e Jesus, que é poderoso também, mas ele não é o Hotheos, que é o Deus. Não é à toa, gente, que o próprio dicionário católico de John L. Mackenzie, disse, tem sim, Kaique, tem sim, meu Deus, olha, como que pode, né? Como que pode? É difícil, bicho, sabe, aqui em João, capítulo 1, versículo 1, deixa eu pegar para vocês uma Bíblia interlinear, tá bom? Presta atenção aqui, essa é uma Bíblia interlinear. Em princípio era a palavra, e a palavra estava junto a o, tom. Essa palavrinha aqui no grego é uma preposição, um artigo definido, tom, teon. O Deus, junto a o Deus, e Deus era a palavra. Para Jesus não tem artigo definido, ele é um anartro. O que é anartro?
é sem artigo definido. Então, em princípio era a palavra, e a palavra estava junto a o Deus, e Deus era a palavra. Entendeu? Aqui tem o artigo definido. No português não se exige artigo definido. Então, por isso que lá estava junto com Deus. Vamos para o dicionário católico agora, ó. Dicionário bíblico de John L. Mackenzie, erudito católico, demorou 10 anos para fazer esse dicionário. Quem é católico conhece essa editora, que é a editora Paulus. Não é uma editora das Testemunhas de Jeová, até que a gente não vende livro, né? A gente dá todos os livros nossos. E aqui, ó, no dicionário católico de John L. Mackenzie, na palavra Deus, ó, palavra Deus, tem uma explicação sobre Jesus. Presta atenção nisso aqui, ó. Ó, nas palavras de Jesus e na maioria do restante do Novo Testamento, o Deus de Israel, grego, Hotheos, por que Hotheos? O Deus é o Pai de Jesus. Por esta razão, o título Hotheos, que designa o Pai como uma realidade pessoal, não é aplicado no Novo Testamento ao próprio Jesus. Jesus é o filho de Hotheos. Essa é uma questão de uso, não de norma, e o substantivo é aplicado a Jesus algumas vezes. Presta atenção agora no que John L. Mackenzie, erudito católico, falou sobre João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1 deveria ser rigorosamente traduzido: a palavra estava com o Deus, o Pai, e a palavra era um ser divino. Um Deus. Ser divino é Deus. Um Deus. Olha que interessante. Um erudito católico, John L. Mackenzie, concorda com a tradução das Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo, que verte o texto de João capítulo 1, versículo 1. Assim, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Por que que Jesus era um Deus? Porque ele não era o mesmo Deus com quem ele estava, e porque aqui deixa claro que o Deus tem o artigo definido antes, deixando claro que Jeová é o Deus. E Jesus não, Jesus é um Deus, tá certo? Ele é um Deus separado do Deus Todo-Poderoso. Como eu disse, mesmo que esteja dessa forma aqui, ó, como eu disse, mesmo que esteja assim, ó, no princípio era o verbo. Verbo, palavra, o certo é palavra, tá? Mas tudo bem. E o verbo estava com Deus. Gente, entenda, se o verbo estava com, na presença, a palavra aqui é prós. Prós é de prostrar. Lembra da palavra prostrar? Vem de prós. Prostrar, você prostra de frente para alguém. Você não está em alguém. Jesus não estava em Deus, ele estava com Deus. Se ele estava com Deus, ele não pode ser o mesmo Deus com quem ele estava. Então Jesus estava com Deus e ele era Deus. Se ele era Deus, ele era outro Deus. Aqui tem dois deuses. Entendeu? Aqui tem dois deuses. O Deus Todo-Poderoso, que é o Deus, e o Jesus Cristo, que é Deus, num sentido como um Deus, como um ser divino, certo? Jesus, ele tinha a natureza de Deus, mas ele não era o mesmo Deus com quem ele estava. Isso é muito claro, ok? Muito claro, tá certo? O Kaique provavelmente deve ter entrado agora na live e ele não viu nenhuma explicação que eu falei sobre a palavra Deus. Eu não vou voltar aqui. Se ele continuar, eu vou silenciar ele, que hoje eu não tô com cabeça para ficar... Ó, no versículo 2 fala, ele estava no princípio com Deus. Novamente, ó, ele estava no princípio com o Deus. Aqui, gente, ele não tá falando que Jesus estava no princípio com o Pai, estava no princípio com Deus. Entendeu? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus é o meio de criação. Algumas Bíblias traduzem por ele, tá errado. Tem a preposição de a aqui, ó, através de. As coisas foram feitas através de Jesus. Jeová deu a ordem, Jesus foi lá e construiu. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, gente, olha só. Aqui deixa claro que Jesus estava com Deus e ele era um Deus. Essa é a melhor tradução, tá certo? Esta é a melhor tradução. Por quê? Porque se Jesus ele estava com Deus, ele não pode ser o mesmo Deus com quem ele estava. Então Jesus era um Deus, certo? Então esse texto eu acredito que ficou claro, né? Eu acredito que quem for sincero entendeu, quem não for não vai entender. Eu posso falar 1000 vezes aqui,
a pessoa não vai entender, tá? Não tem problema. Essa live é para quem é sincero, ok? Então é esse o ponto. Vamos para outro texto que é muito mal interpretado, tá certo? Vamos para outro texto que é muito mal interpretado. Exato, sou cristão não crente. A Trindade são 3 pessoas, não 3 deuses. Exatamente, você falou exatamente o que eu penso. A Trindade são 3 pessoas, não 3 deuses. Aqui tá falando de 2 deuses. Aqui tá falando que o verbo era Deus e ele estava com Deus, são 2 deuses, tá? Aqui não tá falando que o verbo estava com o Pai e os dois formavam um Deus. Vocês leem esse texto dessa forma. No princípio era o verbo e o verbo estava com o Pai e os dois era Deus. Não, o texto fala que o verbo estava com Deus e ele também era Deus. Então são 2 deuses. Só que vocês não conseguem ler e entender isso, tá? Não é à toa que aqui em João capítulo 1, versículo 18, novamente fala de 2 deuses. Ó, presta atenção. Ninguém jamais viu a Deus. Quem é esse Deus que ninguém jamais viu, gente? Quem aqui pode me responder, por favor? Quem é esse Deus que ninguém jamais viu? Quem é esse Deus que jamais ninguém viu, pessoal? Exatamente, Jeová, o Deus Pai. Pode ser, Gilson, pode falar Deus Pai, não tem problema. O Pai, Jeová, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ó, presta atenção, aqui é outro Deus. Então ninguém jamais viu Deus, outro Deus, que ele é chamado de Deus unigênito. Isso aqui é muito interessante. Tá? Por quê? Porque a palavra unigênito, monogenes, essa palavrinha no grego aqui, ela tem o significado de único do seu tipo ou único gerado. A palavra monogenes significa único gerado, mono, único, genes, de gerado. Jesus é um Deus gerado. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, ninguém jamais viu Jeová. O Deus Filho, que vocês dizem, né? Que é Jesus Cristo. O Deus unigênito foi quem o revelou. Quantos deuses tem aqui, gente? Então, tem 2 deuses. É muito claro. Só que vocês enxergam pessoas. Aqui tá falando de Deus, não tá falando... Aqui não tá falando assim, ó. Vou repetir. Ninguém jamais viu o Pai. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Não, aqui tá, ninguém jamais viu a Deus. Outro Deus, que é o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então são 2 deuses. Ah, você é politeísta? Pelo amor de Deus. A palavra politeísmo, ela é mal interpretada. Porque a palavra politeísta não é para quem acredita que existem mais deuses, é para quem adora mais do que um Deus. Todo o povo hebreu e até Jesus Cristo, ele entendia que a palavra Elohim, que representa Deus, era dado para outras pessoas além do Deus Todo-Poderoso. Mas quando se dizia do Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, aí ele era o único Deus verdadeiro, o próprio Cristo disse isso. Tá certo? Então, é muito claro, ficou muito claro aqui. Você deve ter entendido, se você for sincero, como eu disse, quem não é vai ficar batendo a cabeça e não vai entender nunca. Outro texto mal interpretado, que hoje nós vamos falar sobre textos mal compreendidos, tá bom? Ó, você vai entrar aqui agora, por exemplo, em Hebreus, capítulo 1. Cadê Hebreus? Cadê Hebreus, meu Deus? Sumiu Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Hebreus, capítulo 1, versículo 6 fala assim: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz... Preste atenção numa coisa. Aqui é uma ordem de alguém maior do que Jesus, ó. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, quem introduziu o primogênito no mundo? Jeová. Jeová Deus, ele ressuscitou Jesus, tá? Ele ressuscitou Jesus. Diz, e todos os anjos de Deus o adorem. A palavra adorem aqui tá mal traduzida. A palavra aqui é proskinel. Tá certo? Essa palavra aqui, proskinel, significado de proskinel, beijar como um cachorro que lambe a mão do seu mestre, beijar a mão de alguém, sinal de reverência. Entre os orientais e persas, cair de joelhos, tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. Ajoelhar-se, prostrar-se, prestar homenagem, ou reverenciar alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar.
usado de reverência a pessoas e seres de posição superior, ao sumo sacerdote, judeus, a Deus, a Cristo, a seres celestes, a demônios. Então, esta palavra proskinel, ela significa tudo isso. Ela pode significar adorar? Pode. Não estou negando que não. A palavra proskinel pode significar adorar. Mas para Jesus é adorar? Não, não é. Por que que não é? Porque o próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, versículo 10, falou para Satanás: vai embora, Satanás, é somente a Jeová teu Deus que deve adorar, e somente a ele deve prestar culto. Então Jesus deixou claro que o único que tem que ser adorado é Jeová. Não é à toa que na Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Essa Bíblia aqui, ó, não é Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ó, não é Bíblia das Testemunhas de Jeová, é a Bíblia Teb, tá vendo? Bíblia Teb, uma Bíblia que ela é feita, é uma Bíblia que chama tradução ecumênica. Tradução ecumênica é uma tradução feita por protestantes, católicos e judeus. Então juntaram teólogos protestantes, juntaram teólogos judeus e teólogos católicos e fizeram a Bíblia Teb. Não é à toa que a Bíblia Teb, olha que interessante, é uma Bíblia que tem livros aqui apócrifos, ó. A Bíblia Teb, ó, vou mostrar um exemplo para você. Tem aqui, ó, não é uma Bíblia evangélica, tá vendo, ó? Tem aqui, quer ver? Deixa eu ver, peraí. Baruque, tá vendo Baruque? Baruque é um livro apócrifo que tem na Igreja Católica, tá vendo? Deixa eu ver, Jeremias, Esther, Ezequiel, Filemon, aqui tá em ordem alfabética, né? João, ó, Jeremias, Levítico, ó, Macabeus, são livros apócrifos, tem Judite, tem um monte de livro apócrifo aqui, tá? Por quê? Porque ela foi feita por católicos, protestantes e judeus. Ó, e vamos ver como é que ela verteu Hebreus capítulo 1, versículo 6. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Fala assim, ó, olha só. Pelo contrário, ao introduzir o primogênito no mundo, quando Jeová ressuscitou Jesus, ele diz: e prostrem-se diante dele todos os anjos de Deus. Os anjos pertencem a Deus. E Jeová deu uma ordem para os anjos, para que os anjos se prostrassem diante de Jesus. Por quê? Porque ele venceu. Como assim ele venceu? Jesus Cristo, gente, quando ele foi obediente, morreu por nós, ele venceu e ele se tornou rei no céu. Jeová deu o reinado a Cristo. Então, quando os anjos se prostram-se diante de Cristo, não é em sinal de adoração como uma prestação de culto, como adorar um Deus, mas como uma reverência a um rei designado por Deus, tá? Entendeu o ponto? Essa é a melhor tradução de Hebreus capítulo 1, versículo 6. E a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, ela verte dessa forma também. Por quê? Porque é o correto, tá? E eu vou mostrar para você que é o correto, mostrando outro texto que vocês não concordam. É que vocês usam para tentar provar uma doutrina que não existe. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Tá vendo? E aí, ó, quando você clica aqui, ó, ou se curvem diante dele, tá? Então, Hebreus capítulo 1, versículo 6, não é dizendo que os anjos deveriam adorar a Jesus como um Deus todo-poderoso. Não, era para se prostrar perante Jesus como um rei. Tá certo? Ah, mas da onde você tirou isso? Fica na live que você vai entender. Vamos ver outro texto agora muito interessante. Esse texto aqui, eu amo ele. Por quê? Porque ele mais prova que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso do que é. Só que os trinitários utilizam esse texto para tentar provar que Jesus é Deus. Só que eles, sabe, eles não conseguem entender o que está lendo, gente, com todo carinho e respeito. Tá certo? Ô Carlos, a live não é sobre isso. Se você continuar falando sobre isso, eu vou te silenciar, tá bom? Ó, presta atenção. Aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo, ó, Filipenses, cadê Filipenses aqui? Peraí. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Fala assim, ó, presta atenção. Presta atenção.
Eu vou primeiro escrever a forma com que vocês entendem esse texto, tá? Eu vou escrever a forma com que vocês entendem esse texto. Ó, presta atenção. Quer ver? Olha só. Tchau, Carlos. Um abraço. Ô, Roberto, se você ficar aqui, rapaz, me ajuda, que eu tô, sabe? Eu não tô afim de discussão hoje. Eu quero fazer uma palestra aqui. Quem quiser ficar, fica, gente. Quem não quiser, por favor, se retire da minha live. Pode ir pra outra, do fundo do coração, tá bom? Não tô falando por mal, não, tá? Ó, presta atenção, gente. Como é que vocês entendem esse texto quando vocês leem? Pois ele, sendo Deus, ó, se esvaziou e tomou forma de servo. Ó, vocês leem esse texto dessa forma aqui, ó. Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui. Vocês leem esse texto dessa forma aqui, ó. Ó, quer ver? Assim, ó. Ó, quer ver? Não, Roberto, hoje eu não tô para ver comentário. Hoje eu só tô aqui para fazer uma palestra. Eu não vou ficar dando atenção ao comentário, até porque senão eu perco totalmente o foco da minha palestra, meu amado. Entendeu? Ó, vocês leem esse texto assim, ó. Pois ele, sendo Deus, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É assim que vocês leem esse texto. Entendeu? É assim que vocês leem esse texto. Mas, o que esse texto diz? Ó, presta atenção. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus no céu, ele tinha forma de Deus. O que é forma de Deus? Ele era uma criatura espiritual poderosa. É isso que o texto diz. Jesus, quando estava no céu, ele existia em forma de Deus. Ele era um ser divino. É o que diz lá em João capítulo 1, versículo 1. Tá? E olha que interessante. Aqui fala o seguinte, ó. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. Ó, presta atenção. Jesus no céu, antes de vir à terra, ele jamais pensou em pegar pela força, roubar a autoridade do Pai. É o que está dizendo o texto, tá? O texto está dizendo o quê? Que quando ele estava no céu, Jesus ele era humilde. Ele jamais pensou em tomar o lugar de Deus. Agora eu pergunto aqui, gente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem que pensou em tomar o lugar de Deus? Não só pensou, como a princípio ele está governando a terra. Quem pensou em tomar o lugar de Deus, que não foi humilde, que quis glória a ele? Hein? Quem fez isso, pessoal? Quem pode me responder? Quem aí? Exatamente, Satanás. Satanás. Então, Jesus Cristo, ele falou aqui, ó, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Gente, é muito claro. Essa Bíblia, Bruna, é a Bíblia Almeida, tá? A Bíblia Almeida. Então, esse texto aqui fala o quê? Esse texto fala que Jesus, quando estava no céu, ele jamais pensou em tomar o lugar do Pai dele, do próprio Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Aí ele ainda falou, pelo contrário, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, ó, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de Stauros. Stauros é estaca, né? Não é cruz, mas tudo bem. Pelo que também, presta atenção agora, Deus o exaltou sobremaneira. Então, depois que Jesus morreu, presta atenção, depois que Jesus morreu e voltou aos céus, o que Jeová fez com Jesus?
Jeová exaltou Jesus. Agora, se Jesus ele fosse o próprio Deus, não teria sentido algum Jeová ter que exaltar ele. Ele ia voltar e tomar seu lugar de posição novamente. Entendeu? Jesus ressuscitou, voltou para o céu e falou, bom, voltei, já fiz o que eu queria, vou tomar meu lugar de novo. Mas aqui fala que Jeová o exaltou. Quando fala que Jeová o exaltou, por quê, gente? Porque Jesus, quando estava no céu antes de vir à terra, ele era uma criatura espiritual poderosíssima. Ele era o Logos, a palavra de Deus, mas ele não tinha a autoridade que ele teve depois que ele morreu. Por quê? Porque Jeová deu essa autoridade porque ele foi obediente. Tá? Então aqui fala assim, ó. Pelo também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Aqui está falando para dobrar o joelho. Aqui não está falando para adorar. Vocês estão vendo, pessoal? Esse texto aqui explica Hebreus 1:6, que eu li para vocês antes. Aqui não está falando para os anjos, os que estão na terra, no céu, prestar culto para Jesus, adorar Jesus como um Deus. Aqui está falando para os anjos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrar a Jesus Cristo, dobrar o joelho como um rei designado. Quando ele subiu ao céu, Jeová empossou ele como rei. Aí fala assim, ó, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Ó, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui tá faltando o aqui, né? Mas tudo bem. Para a glória de Deus o Pai. Então aqui deixa claro que até no momento em que as pessoas iriam se dobrar o joelho para Jesus, assim como as testemunhas de Jeová fazem, o que é dobrar o joelho? É obedecer aos mandamentos de Jesus. É amar Jesus Cristo. É fazer o que Jesus ensinou. Tá? Nós temos que fazer isso para a glória do Pai. Olha que interessante, gente. Tá? Muito. Então, assim, aqui fala que nós temos que dobrar o joelho para Cristo, para a glória de Deus o Pai. Este dobrar de joelhos é no sentido de honrar um rei. Jesus é rei, mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a grande diferença, tá certo? Então, mais um texto explicado. Para quem é sincero, vai entender. Para quem tem a trindade arraigada no coração, uma doutrina católica platônica, infelizmente não vai desconsiderar tudo que eu falei até agora e vai ficar criticando. Vamos para mais um texto muito mal interpretado, muito mal traduzido. Por que mal traduzido? Porque ela é mal traduzido também, o pior é isso, tá? Que é o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 20. Vamos para o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 20. Vamos ver como é que está nessa Bíblia aqui, né? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o... Ah, muito bom. Essa Bíblia tá boa. Essa Bíblia tá boa. Presta atenção, gente. Presta atenção neste texto, tá? Olha só. Também sabemos que o Filho de Deus, aqui não está falando o Filho do Pai, aqui está falando o Filho de Deus. Quem que é o Deus de Jesus? É Jeová? É o Pai, é Jeová. Então o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Presta atenção, gente. Jesus Cristo veio e nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O verdadeiro. O verdadeiro. Ele não veio para nos dar entendimento do próprio Cristo. Ele nos deu entendimento do verdadeiro. Quem é o verdadeiro? E estamos no verdadeiro e em seu Filho. Presta atenção. Aqui está falando de duas pessoas. Aqui está falando de duas pessoas.
se você for sincero de coração, você vai entender esse texto. Presta atenção. Eu vou ler de novo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O verdadeiro aqui, gente, é o Pai, é o Deus, tá? E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta frase, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, perdão, saiu tudo aqui, não se refere a Jesus, ele se refere ao Pai. Por quê? Porque é o seguinte, presta atenção, duas coisas. Se Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele tem um filho. Entendeu? Presta atenção. Eu vou ler de novo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se o verdadeiro é Jesus Cristo, ele tem um filho. Quem é o filho do verdadeiro Deus? Quem é o filho do verdadeiro Deus? Entendeu o ponto? O filho do verdadeiro Deus é Jesus, exatamente. Entendeu? Agora, vamos analisar, gente, alguns gramáticos conceituados falando sobre 1 João 5,20. Vamos ver? Vamos lá. 1 João, peraí. Porque é engraçado isso aí, né? Eu explico tudo mais, mas a pessoa não quer enxergar. Ela não quer enxergar. Mas não tem problema, vamos ver o que alguns peritos mesmo, né? Vamos ver. E protestantes ainda, hein? Quer ver? 1 João, capítulo 5, versículo 20. Vou pesquisar aqui. Vamos lá, só um minutinho, gente. 1 João 5,20. Vamos ver alguns comentários bíblicos aqui, né? Primeiro comentário bíblico que eu quero mostrar para vocês é o comentário bíblico de Beacon. Que comentário bíblico é esse? É o comentário, interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores, tá? E o Beacon, né, que é o comentário bíblico de Beacon, deixa eu colocar a tela dividida aqui, que fica mais fácil para ler. Ele fala sobre o texto de 1 João 5,20, Quer ver? Só um minutinho, deixa eu abrir lá, que aqui tá mostrando o comentário bíblico de todo o capítulo, né? Quer ver? Presta atenção aqui, E nos deu entendimento, o poder para compreender, a capacidade para conhecermos o que é verdadeiro. Por meio, através de Cristo, fomos capazes de reconhecer com uma percepção contínua e progressiva as coisas que conhecemos. Possuímos aquilo que fomos capacitados para receber e sabemos que fomos capacitados a compreender por causa de Cristo. Tudo que sabemos está resumindo em conhecermos o que é verdadeiro. Conhecemos a Deus por meio da experiência pessoal. Sabemos que Ele é real e estamos nele. Deus é o Pai de Jesus Cristo. Deus é o Pai de Jesus Cristo e quem foi revelado a vida eterna. Temos a vida eterna quando estamos em Deus, no Pai e no Filho. Por quê? Porque quando nós reconhecemos Jesus, nós também estamos no Pai. Mas quem é o Deus da frase? É o Pai. É o Pai de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E isso se concorda com o que o próprio Cristo disse. Vamos ler João 17,3. João, capítulo 17, versículo 3. Sou sim, Everton. Isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. O Jesus Cristo deixou claro que o único Deus verdadeiro é o Pai. Ele estava orando para o Pai em João 17.
E ele diz que o único Deus verdadeiro é o Pai, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Ok? Mas vamos para mais um comentário bíblico evangélico aqui, tá? Deixa eu ver o Champlin, se ele fala... Ó, aqui fala, ó, no comentário bíblico de Champlin, fala aqui, ó, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Qual o texto que ele dá de referência? João 17,3. João 17,3, Jesus Cristo fala que o único Deus verdadeiro é o Pai. Tá bom? Vamos para mais um comentário bíblico. Deixa eu ver. Alguns vão claramente concordar com vocês, né? Aqui, ó. Esse aqui... Ó, aqui tá falando que é o filho. Tá errado. Por isso, ó, para você ver que eu tô mostrando algo real. Não tô mostrando o que eu só quero, tá? Mas, ó, Matthew Henry. Deixa eu ver o que o Matthew Henry falou, se ele concorda ou não. Não, aqui não. Não. John Wesley, deixa eu ver o John Wesley. Tá demorando para abrir hoje. John Wesley, vamos ver o que John Wesley fala sobre 1 João 1 João 5:20. É vindo, Deus se faz... Aqui também tá errado. Também tá errado. Wiersbe, comentário bíblico Wiersbe. Deixa eu ver aqui. Aqui não tá falando nada. Russell Shedd. 5:20. Aqui nem fala. NVI F. Bruce. O Filho de Deus veio, isso para permanecer e significar o verbo, e nos deu entendimento, inteligência espiritual, capacidade de conhecer o divino. Aqui também não tá falando nada. Tem mais um comentário, gente. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Alguns não explicam esse texto, né? Espera aí, gente. Fica aí que eu já vou continuar aqui, viu? Nossa, esse comentário é grande, hein? Pera aí. Eu fiz uma análise desse texto. Ó, gente, eu já fiz uma análise nesse texto. Depois eu vou mostrar o vídeo. Tá lá no meu TikTok, tá? Mas esse texto aqui, novamente, o verdadeiro Deus e a vida eterna é o Pai, não é o Filho, tá? É uma má interpretação bíblica dizendo que é o Filho. Tem vários teólogos que concordam com isso e eles são trinitários, tá? E é muito claro, é só você ler o texto, gente. Jesus veio para dar entendimento sobre o verdadeiro. Quem que é o verdadeiro? Não é Jesus, porque ele veio para dar entendimento sobre ele, tá? E estamos no verdadeiro e em seu Filho. O verdadeiro, gente, não é o próprio Jesus, é outro. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, está falando do Pai, tá bom? Mais um texto, então, explicado para quem for sincero de coração. Quem não for, posso ler 500 milhões de textos aqui que não adianta nada. Esse texto que eu vou ler agora é muito bom, que é o Hebreus 1:8, que eu já até falei um pouco sobre ele no começo da live, mas eu vou repetir ele aqui, porque esse texto aqui chega a ser engraçado. O pessoal quer provar que Jesus é Deus usando esse texto, mas eles não lêem o 9, tá? Ó, presta atenção. Esse texto aqui é uma profecia, né, que foi cumprida com Jesus, lá de Salmos 45. Fala assim, ó, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então as pessoas, eles leem esse texto, olha aí, ó, tá vendo? Jeová tá chamando o Filho de Deus. Então Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Não, não é. Não é porque, primeiro que esse texto está mal traduzido. O certo era Deus é o teu trono, mas não vou entrar nesse ponto. Vamos do jeito que está aqui mesmo. Aqui Jesus é chamado de Deus, por quê? Porque ele é poderoso, tá? Mas ele é o Deus Todo-Poderoso? Não. Por que ele não é o Deus Todo-Poderoso? É muito claro, é só ler o versículo 9. Ó, vou ler tudo agora junto, vocês vão entender. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Aqui está falando de reino, Jesus é nosso rei. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Então, peraí, o Deus do versículo 8 tem um Deus no versículo 9 que ungiu ele.
Agora, quem é maior, aquele que unge ou aquele que é ungido? Vou fazer a pergunta de novo. Quem é maior, aquele que unge ou aquele que é ungido? Porque no versículo 8, Jesus ele é chamado de Deus na maioria das Bíblias. O teu trono, ó Deus, né? É para todos sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mas aí no versículo 9 fala, ó, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por causa disso, ó, por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Aí, pera um pouco, gente. Como que Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, é ungido por alguém? Outro ponto. Aqui tem dois deuses. Aqui tem... Será que o apóstolo Paulo era politeísta? Porque ele falou de um Deus no versículo 8 e falou que outro Deus ungiu esse Deus. Certeza que o apóstolo Paulo é politeísta, né? Vocês estão vendo como que vocês não sabem nem o que significa politeísmo? Politeísmo é a veneração de mais de um Deus. Aqui está chamando uma pessoa de Deus. Quem é esse Deus? Jesus. Por quê? Porque ele tem poder e autoridade. Ele é um forte líder. É o que significa a palavra Deus. Tá? É a palavrinha aqui, ó. Nome para Deus. Forte líder. Tá vendo? Entendeu? E aqui, gente, por exemplo, o Falcon. O Emer silenciou, muito obrigado, Emer, mas eu vou responder ele deve estar na live ainda. Falcon, infelizmente, a capacidade cognitiva de algumas pessoas são tão pequenas que você não consegue entender que quando Jeová falou isso para Jesus, ele estava no céu, não estava mais na terra. Então não vem com esse papinho de união hipostática, não, que é papo furado. Em Hebreus, Jesus Cristo já estava no céu de velho já. Tá? Jesus Cristo já estava no céu, já tinha, entendeu? Não tem nada aqui falando que Jesus era humano, entendeu? Só que aí o pessoal, ele era humano, não tem nada de humano aqui, entendeu? Então aqui, por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Então Jesus, ele é o Deus, que é o rei, e ele é ungido pelo seu Deus, pelo pai dele. Como que, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês têm um Deus, gente? Vocês têm um Deus? Vocês têm alguém que vocês chamam de meu Deus? É uma pergunta simples. Vocês têm alguém que vocês chamam de meu Deus? Sim, Abraão, sim, Adenilson, Iá, sim, Carlos, sim. Muito bem. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém que vocês chamam de meu Deus é maior ou menor do que vocês? Pergunta simples, hein? Se você chama alguém de meu Deus, esse Deus é maior ou menor que vocês? Maior. Yas, Criador do Universo, maior. Tá, então, muito maior, o Adriano. Muito bem. Maior. Tá, só que é o seguinte, Abraão. Para o Trinitário, não. Jesus chama o Pai de meu Deus, não de meu Pai, ele chama de meu Deus no céu. Em Apocalipse 3,12. Aqui, ó. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce do céu da vinda da parte do meu Deus. Só que o Trinitário lê esse texto e fala, não, Jesus ele tem um Deus, mas ele é igual. Gente do céu. Lá em Hebreus 1:9, o apóstolo Paulo escreveu, por isso Deus, o teu Deus te ungiu. O Deus de Jesus Cristo é igual a ele. Nunca! O Deus de Jesus Cristo é maior do que ele. Não é à toa que quando Jesus estava na terra, ele falou, vou embora para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ah, mas ele estava como ser humano. Aqui ele não estava mais. Entendeu? Aqui ele não estava mais. Exato, Eliette. Jesus está à direita de Deus. Muito bem. Quem está sentado no trono é Deus, é Jeová, é o Pai.
O Pai é maior. E Jeová ainda fala, sente-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Jeová falou para Jesus que ele vai pôr os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Olha a autoridade de Jesus perante o Pai. Não tem. Jeová está muito acima de Jesus. Por isso, né? Exato, Adriano. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Muito bem, Adriano. Por que Jesus falou para o Pai perdoar? Ele não era Deus. Entendeu? Então, você vai analisando. O Ligeirinho perguntou, quanto tempo eu estou nessa religião? É uma ótima pergunta sua. Eu não vou responder essa pergunta. Eu vou responder o porquê eu estou nessa religião. Por que eu sou testemunha de Jeová? Eu sou testemunha de Jeová porque foi a única religião até hoje que realmente tudo o que eu perguntei me mostrou na Bíblia. Tudo que eu perguntei raciocinou comigo, sentou comigo e falou, vem cá, vamos conversar. As outras religiões vêm com filosofia grega, platônica. Quando eu aperto, vai para o mistério. Você quer entender os mistérios de Deus? A Trindade é um mistério. Você não pode entender os mistérios de Deus. Sabe por que a Trindade é um mistério? Porque ela não existe. Entendeu? É porque ela não existe. Porque é platonismo puro. Porque é filosofia grega. Agora, quando você lê a Bíblia, você não vê Trindade. Você vê Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo sendo um Deus menor. Eu sei que isso dói, eu sei que isso aí dá um chilique em vocês. Por que um Deus menor? Porque Jesus está abaixo do Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Só que ele é nosso Senhor e Salvador, nosso Rei. Tá certo? Nosso Rei. Só que ele não é o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Agora, olha que interessante, presta atenção. Vocês vão aceitar o que Jesus disse? Ou vocês vão brigar com Jesus? Porque Jesus Cristo, em João 17,3, ele falou assim, ó, isto significa vida eterna. Jesus Cristo estava falando algo sério a ponto de, se você não aceitar isso, você não vai ganhar o quê, gente? Vida eterna. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Você conhece Jeová, o Pai de Jesus, como único Deus verdadeiro? Ou você acha que Jesus é o maior, que nem a Maria Caroline disse aí, ó? Quando você coloca Jesus como maior que o Pai ou como igual ao Pai, sabe quem que você é? Eu vou pegar pesado agora. Você é o anticristo. Exatamente o que você ouviu. Quando você coloca Jesus como o próprio Deus, ou como maior do que Deus, você é o anticristo. Por que você é o anticristo? Porque você não reconhece que Jesus é o Cristo. Eu vou ler o texto, tá? Presta atenção. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Vou ler até na João Ferreira de Almeida. 1 João 2, 18. Presta atenção. Peraí. Não é esse texto, não. Tá? Esse texto também fala do anticristo, mas é 1 João 2, 22. 1 João 2, 22. Presta atenção. Olha aqui. Fala o seguinte, Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o... É o quê, gente? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o... O quê, gente? É o quê? É o Deus Todo-Poderoso? Quem negar que Jesus é o Todo-Poderoso é o anticristo? É isso que está no texto, gente? Hein, gente? Quem pode responder para mim? É o Cristo. Então, o anticristo
é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Cadê o Espírito Santo aqui? Gente, presta atenção. A palavra Christos, tá? A palavra Christos, ungido. Você sabe o que é ungido, gente? O que significa a palavra ungido? Consagrado, ungir, concedendo-lhe os poderes necessários para o seu ministério. Ungido, gente, é escolhido. Ungido é escolhido. Entendeu? Então, olha que interessante. Você que fala que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, você está negando que ele é o que ele é, o Cristo. Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Cristo. E quando você nega que Jesus é o Cristo, você é o anticristo. Sabe, vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. Jesus Cristo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais. 11, 3, é isso mesmo? Ser o Cristo, o cabeça de todo homem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, gente. Quem é maior? E quem deve submissão a quem? O homem deve submissão a Cristo ou Cristo deve submissão ao homem? É uma pergunta tão fácil, né? Quem que é maior, gente? Cristo ou o homem? O homem é maior, Eliette, do que Cristo? Ah, certo. Então vamos lá. 1 Coríntios 11, 3. Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. Então, o homem, ele é submisso ao Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja. Tá certo? O homem, o cabeça da mulher. A mulher está submisso à autoridade de quem? Do homem. Isso é bíblico, tá? E Deus, não tá falando do Pai aqui, viu? Tá falando de Deus, o cabeça de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Agora eu pergunto para vocês, quem é maior, Cristo ou Deus? É uma pergunta muito simples. O versículo está explicando. Aqui está fazendo comparações. O Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Mas como que Deus é maior se eles são iguais? Você está vendo como que a Trindade não é bíblica, gente? A Trindade não é bíblica. Sabe? Você vê claramente, quando você lê os textos, sabe? Entender? E isso, Maria, perfeito. Jesus Cristo se tornou carne para pagar pelos pecados. Exato, mas não tem nada a ver com ele ser Deus. Tá? Jesus Cristo veio como um ser humano perfeito e trocou sua vida pela vida de Adão, que foi quem pecou por meio de um só homem. Entrou o pecado no mundo por meio de um só, a vida. Jesus trocou a sua vida pela vida de Adão. Tá? Então é muito claro. Estudem sobre o resgate. Escreva lá na internet, resgate JW. Vocês vão entender por que Cristo morreu por nós. Tá certo? Bom, vamos para um último texto aqui, que as pessoas não entendem, que é mal compreendido, que é João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 10, versículo 30. Que Jesus Cristo fala isso aqui, ó. Eu e o Pai somos um. Aí. Pronto, acabou a live, não tem mais o que falar, Jesus é Deus. Aí, eu e o Pai somos um, né? Claro que não, né, gente? Claro que não, né? Esse texto aqui, olha, se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu já expliquei esse texto, rapaz, falar para você, viu?
Presta atenção. Eu e o Pai somos um. Não, Tiago, não tem 3 deuses. Tem 2 deuses. Jesus Cristo é um Deus menor e o Pai é o Deus maior, tá? Mas o Espírito Santo não é Deus, ele é a força ativa de Deus. Ele é o poder de Deus em ação, é uma extensão do próprio Deus. Tá certo? Vamos lá. Olha que interessante. Eu e o Pai somos um. O que representa esse texto? Vamos ler João 17 e vocês vão entender. João 17, 22. Fala assim, ó. Eu lhes dei a glória que me deste. Jesus estava falando que ele deu a glória que o Pai deu para ele e para os discípulos, para que sejam um, assim como nós somos um. Então, olha que interessante. Jesus Cristo, ele é um com o Pai, assim como os discípulos eram um com ele. Tá? E eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Então, aqui, Juliano, não entendi, você está achando que aqui é anjo? Aqui no versículo 22 de João 17? Ah, tá. Porque aqui é os discípulos, tá? Até na Bíblia Almeida, você vai ver aqui, na Bíblia Almeida, oração intercessória de Jesus. Por quem? Pelos discípulos, tá? Então, aqui no versículo 22 de João 17, explica João 10:30, tá? João 10:30, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, não é no sentido de que ele é único em divindade, nada a ver. É a união de propósito, tá? Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Se você usar aquele texto para dizer que Jesus é Deus com o Pai, você vai ter que colocar mais 12 pessoas no meio aí, são 15 agora. Entendeu? Porque os apóstolos são um com ele também, e agora? Tá vendo como que não entra, gente? A Trindade é uma cortina de fumaça, tá? Para afastar você do Deus verdadeiro, que é Jeová. Quando Satanás, ele coloca Jesus como o próprio Deus Todo-Poderoso, ele afasta você do Deus Todo-Poderoso, que é Jeová. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ensinou você a orar, não ensinou? Ele não fez uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso? Ele falou o que na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele não falou, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o nome da Trindade. Santificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou para santificar o nome do Pai. Somente o nome do Pai. Só que vocês santificam mais o Filho do que o Pai. Aí vocês falam para as testemunhas de Jeová, vocês rebaixam a Jesus. Não, não é nós que rebaixamos a Jesus. É vocês que rebaixam o Pai. Vocês estão rebaixando o Pai quando vocês colocam Jesus em pé de igualdade a Ele. Jesus Cristo veio e falou tudo que o Pai o ensinou. Jesus amava o Pai dele. Quando alguém chegou lá para querer bajular Jesus, falou, Jesus, tu és bom, bom Senhor. Jesus falou, por que dizes que sou bom? Bom é um só Deus. Jesus não disse bom é um só o Pai. Jesus disse bom é um só Deus. Jesus disse que ele não é bom assim como o Pai. Sabe, então, quando você vai estudando a Bíblia, você vai lendo a Bíblia, a Trindade vai desaparecendo. Gente, estude a Bíblia, pelo amor de Deus, gente, é o apelo que eu faço para vocês. Leiam a Bíblia. Você não vai ver Trindade. Você não vai ver em nenhum lugar Trindade. A Trindade, ela é formulada por textos mal traduzidos e mal interpretados. Por isso que eu fiz essa live, sabe? Explicando alguns textos que as pessoas tentam utilizar para provar que Jesus é Deus, ela prova justamente o contrário. Entendeu o ponto? Jesus Cristo é uma criatura espiritual poderosíssima. Todo joelho deve se dobrar a Jesus porque ele venceu, porque ele morreu por nós, porque ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Se nós temos esperança de vida eterna, é porque Jesus morreu por nós. Quando ele voltou aos céus, ele foi coroado como rei
mas Jeová está acima dele. Tá? Esse que é o grande ponto. Tá certo? Max, pelo amor de Deus, olha, de novo. O que é politeísmo, Max? O que é politeísmo, Max? Politeísmo é adorar mais do que um Deus. Não é acreditar na existência de mais do que um Deus. Tá? Porque se você analisar, você vai ler 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Olha só o que fala em 1 Coríntios 8, 6, ó. Ó, olha só. Olha só. Pois, ainda que existam supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós quem? Cristãos, há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito... Não, opa, peraí, eu li errado aqui, peraí, gente, eu li errado, gente, perdoa, peraí. No entanto, para nós há um só Deus, Jesus... Não, peraí, tá errado também, vamos de novo. No entanto, para nós há um só Deus, o Espírito Santo... Peraí, tá errado também, peraí. No entanto, para nós há um só Deus, o Pai. O Pai. Quem que é o único Deus? O Pai. De quem todas as coisas procedem, para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Quem que é o único Deus, gente? Um só Deus. Quem que é o único Deus, gente? Quem que é? É o Pai, o Filho, o Espírito Santo? Vamos ver. Gente, abram a mente de vocês. Peçam a Jeová. Jeová, por favor, me ajuda a entender. Me ajuda a ver o que a Bíblia diz, Pai. Ah, mas Jesus é Senhor. Aí, ó. Aí fala que Jesus é Senhor. Aí, ó, aqui o Pai é o único Deus e Jesus é o Senhor, então Jesus é Deus também. Não! Não é! O único Deus é o Pai. Jesus é Senhor. Sabe por que Jesus é Senhor, gente? Sabe por que Jesus é Senhor, gente? Ó, aqui em Atos capítulo 2, versículo 36, fala assim, ó. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ó. Por que Jesus é Senhor, gente? Por que Jesus é Senhor, gente? Ele é Senhor por conta própria? Hein? Jesus, ele é Senhor porque ele é e acabou? Por que ele é Senhor, gente? Exato, linkado, porque Deus o fez Senhor e Cristo. Entendeu? Até o título de Senhor, quem deu para ele foi Jeová. Mas vocês adoram a Jesus e esquecem de Jeová. Entendeu? Aí, quando você lê esse texto, e eu vou terminar agora eu vou terminar minha live mesmo com esse texto aqui, ó. Por que eu sou testemunha de Jeová? Por causa desse texto em especial. Por causa desse texto em especial, eu sou testemunha de Jeová. E você pode pedir um estudo bíblico para as testemunhas de Jeová, é de graça, a gente não cobra nada. A gente não cobra nem R$16, tá? É de graça. Se passar uma testemunha de Jeová na tua casa, você pode pedir um estudo da Bíblia, que eles vão ter o prazer em dar um estudo bíblico para vocês de graça, tá? Quando você vê um carrinho de testemunha de Jeová dando leitura bíblica de graça, chega lá e fala, eu queria estudar com vocês. É de graça, tá? Ó, vamos entender aqui, ó. Vós adorais o que não conheceis. Jesus estava conversando com a samaritana, explicando para ela, falou, ó, vocês adoram o que não conhecem.
Olha, peraí, gente, como é que pode Jesus se incluir como adorador aqui? Nós adoramos o que conhecemos. Jesus adora? Quem que ele adora? Quem que Jesus adora? Peraí. Ah, mas ele estava como homem. Mas vocês dizem que ele era 100% homem e 100% Deus? Então o Jesus Deus tem um que ele adora? Opa, peraí. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Jesus morreu por nós. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o Filho e o Espírito. Ah, não, peraí. De novo, rapaz, eu não sei, olha. Vamos ler de novo. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Por que no Espírito? Porque Jeová é Espírito. Ele é Ruach, ou ele é Pneuma. Ele é invisível, ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque ele é Espírito. Tá? Quando Jesus estava falando isso para a mulher samaritana falou aqui, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Aí eu sou Aline, eu sou testemunho de Jeová. Então, ela disse, para eu adorar a Deus eu tenho que ir em Jerusalém. Jesus falou, vai chegar um momento em que nem neste monte, nem em lugar nenhum vocês vão adorar. Aí ele falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Eu sou testemunha de Jeová, por quê? Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Quem que é o Pai? Jeová. E respeitam, amam, entendem que Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei. Mas ele não é o Pai. Quem deve ser adorado é o Pai. Quem falou isso, gente? Jesus. Jesus falou isso. Entendeu? Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai. Você vai se render ao que Jesus falou? De verdade. Ou você vai deixar de acreditar em Jesus e acreditar em concílios pagãos? No concílio de Nicéia, onde foi formulada a doutrina da Trindade. Em quem você vai acreditar? Você vai aceitar o que Jesus disse? Que a gente tem que adorar o Pai, que a gente tem que santificar o nome do Pai, que o Pai é maior do que ele, que o único Deus verdadeiro é o Pai. João 17,3, isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Eu aceito, as testemunhas de Jeová aceitam o que Cristo Jesus falou, que o único Deus verdadeiro é o Pai. Aceita o que o apóstolo Paulo falou para Coríntios, para nós há um só Deus, o Pai. Que o apóstolo Paulo falou para os Efésios, feliz o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1,17. Que o próprio Jesus Cristo falou em Apocalipse 3,12. Aquele que vencer, farei com se assente na coluna no templo do meu Deus, lá no céu. Jesus do lado do Pai, olhava para os discípulos aqui embaixo e falou, se você vencer, eu vou fazer você coluna no templo do meu Deus, lá no céu. Pensem nisso. Com Jesus, Mauro, com Jesus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus é o meio de criação, Jesus é o primogênito de toda a criação. A primeira criação de Deus foi Jesus. Por meio de Jesus, Deus criou todas as outras coisas, quer nos céus e na terra. É isso que as testemunhas de Jeová entendem. O façamos ali não é trindade. Jeová estava falando com Jesus. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Entendeu? Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por esta participação de todos vocês. Novamente, se vocês quiserem aprender mais, a gente não cobra nem R$16, é de graça. É de graça. O Emer entendeu a referência, né, Emer? Nem R$16, é de graça. Se passar um testemunho de Jeová aí, aceita o estudo da Bíblia. Tá? Tá bom? Beleza? Um grande abraço para vocês. Fiquem com o nosso Senhor Deus Jeová e o seu Filho amado Cristo Jesus. Tchau, pessoal.